acento diferencial. A aula de número 6 trata deste assunto, pessoal. Mais precisamente destas 3 palavrinhas aqui, ó, por, forma e pôde. Vocês não sabem se eu estou falando da preposição, se eu estou falando do verbo, se eu estou falando do utensílio doméstico, enfim, tá? É por isso que deu problema, tá? O acento diferencial, ele era colocado nas palavras, não saiu totalmente, não foi abolido totalmente. Em algumas palavras ele segue, e é por isso que a gente está fazendo essa aula. Mas o acento diferencial ele não marca tonicidade, tá, pessoal? Ele não era colocado ali na sílaba para dizer, ó, eu sou a sílaba mais forte. Não, era só para diferenciar uma palavra da outra. Então eu tenho lá, ele não para de dançar, e ela não para de dançar, desculpe, e ele saiu para jantar. A gente percebe aqui, tá, pessoal, que nós temos a palavrinha para e a palavrinha para aqui, tá? E que lá em cima é o verbo parar. Pelo contexto, dá para ver, ele não para de dançar. Ele não está parando, ele segue dançando. E aqui embaixo ela saiu, né, a preposição para, dando ideia de finalidade, a fim de jantar. Então eu sei que aqui se trata da preposição e que aqui se trata do verbo. Aliás, muitos autores que eu li se expressavam desta forma. Foi tirado porque era considerado um acento burro. Não precisava estar ali, todo mundo sabia, né, o que era. Não havia necessidade de diferenciar. Como vocês viram aqui, ó, a gente lendo, pelo contexto a gente sabe o que é a preposição e o que é verbo. Verbo parar e verbo parar e preposição para. Tá? Não havia necessidade, tinha acento antes. Bem como nesta oração aqui, ó, vamos comer uma pera. Antes, essa palavra pera, que é o substantivo, a fruta, né, fruto da pereira, da árvore, tinha um acento ali para diferenciar da preposição pera, que nem era mais utilizada na língua portuguesa. Tá? Por isso que era chamado um acento burro. Ninguém em sã consciência aqui ia achar que se trata da pera, né? A preposição todo mundo sabe que é a fruta, porque não tem como comer a pera, preposição. Vamos comer uma pera? Claro que é a fruta, não há necessidade de colocar um acento ali, tá, pessoal? Agora, essas palavrinhas aqui, ó, tem algumas observações, como eu falei para vocês, é dessas palavras que a gente vai tratar nesta aula, porque elas podem causar ambiguidades no texto, e aí tem que ter um pouco de atenção, porque com certeza vai cair em concurso e interpretação de textos, tá, pessoal? Percebam que eu tenho aqui, ó, por e por, tá? As duas palavrinhas. Mas uma é verbo e a outra é a preposição. Vocês são capazes de me dizer, lendo, qual que é verbo e qual que é a preposição? O que vocês acham? Pôr sal no café e pôr distração. No sentido figurado, eu seria capaz de entender que eu posso colocar distração no café também. E aí, esse pôr passa a ser um verbo e não mais uma preposição. Tá? No contexto literal, eu sei que é pôr sal no café e por distração, por causa da distração, uma preposição dando ideia de causa, preposição por, né? Tá, aqui não causa ambiguidade nenhuma, mas aqui pode causar. O que é verbo, o que é preposição aqui, né? Se não tem acento, para diferenciar, acento diferencial. Bem como nesta estrutura, Maria tem uma forma de coração, ou Maria tem uma forma de coração. Esta palavra aqui é a palavra forma ou é a palavra forma? Maria tem uma forma de coração, ela é meio arredondada, gordinha, né? Ou Maria tem uma forma de coração, um utensílio, né? Com forma de coração, com molde de coração. É um outro significado para a palavra forma, né? Então causa uma ambiguidade também, pessoal, na palavra forma, neste caso aqui. Você não sabe exatamente o que está querendo se dizer. Há que se pedir uma explicação aqui para a pessoa. E ele pode fazer o que você não pôde, ou ele pôde fazer o que você não pode? O que é presente, o que é pretérito aqui em relação ao verbo poder? Ó, verbo poder e verbo poder. Ele pode fazer o que você não pôde ou ele pode fazer o que você não pode? Pausem e percebam que essas estruturas elas trazem ambiguidades. E este que é o grande problema em relação a essas 3 palavrinhas, tá? Que a gente vai resolver a partir de agora. Bom, pessoal, o que decidiu o novo acordo? Ele decidiu que o verbo por, ele continua com acento, tá? Tá ali,
tá? Para diferenciar da preposição por. Como vocês viram, pode causar alguma ambiguidade, ó, pôr sal no café e pôr distração. A partir do momento que eu coloco o acento ali, eu estou dizendo esse é o verbo, significa colocar. E quando eu não coloco aqui, eu estou dizendo essa é a preposição. Então não causa ambiguidade alguma e a estrutura está corretíssima, tá? Portanto, o verbo pôr no sentido de colocar, digamos assim, tem acento circunflexo. A preposição não tem, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Em relação à palavra forma, que pode significar molde, recipiente, acento no i, professor, recipiente ou verbo, tá? Olha o que acontece aqui. Exemplo com os três significados. O terreno tem uma forma retangular. A gente nem sabe se é forma ou sem forma. Uma forma retangular, no sentido de molde. Tá? Assamos o bolo na forma, agora eu sei que é forma, recipiente. E o curso forma, agora eu sei que é forma do verbo formar, bons profissionais. Tá? E agora eu sei que é o verbo. Porém, neste caso aqui, ó, a forma da forma, você não sabe, né, o que é forma e o que é forma. E o acordo, o novo acordo, decidiu que em se tratando aqui, ó, de recipiente, gravem isso, a palavra forma, quando significa recipiente, tem o seu acento facultativo, eu posso colocar ou não. Nesse caso aqui, eu colocaria, ó, a forma da forma, para dizer que essa é a forma e aquela palavrinha é forma. Vocês veem que a gente se embanana todo, né? A gente não sabe. Então, se é facultativo, eu uso aqui nesse caso, que daí eu sei que eu estou dizendo para o meu leitor, né, que aqui é forma, recipiente, e aqui é formato, de modo que o significado que eu tenho é o formato da forma, tá? Ó, o formato da, aqui é um A, professor, ali é um A, ó. O formato da forma, é isso que eu quero dizer para ele, quando eu coloco aquele acento, já que forma no sentido de recipiente, né, tem o seu acento facultativo e, obviamente, com acento circunflexo, tá, pessoal? Então, essa é a explicação que eu posso dar para vocês a respeito da palavra forma. Claro que a banca pode fazer uma questão, né, relacionada a acento, aí jogando, né, com esse acento facultativo da palavra forma quando significa recipiente, tá? Quando é molde e quando é verbo, não, mas quando é recipiente tem o seu uso facultativo, para não causar essa ambiguidade estranha que vocês viram aí, tá, pessoal? Vamos ver agora sobre o verbo poder. Relacionado ao verbo poder, pessoal, nós temos que, tá? O verbo poder, quando estiver nesta forma aqui, tá? Ele terá acento circunflexo para designar aí o pretérito, que é esse caso aqui, ó, tá? Este caso, exatamente esse caso aqui. Quando o verbo está no pretérito, no passado, eu coloco o acento circunflexo ali. Quando o verbo está no presente, eu não preciso colocar o acento circunflexo. Isso é questão de concurso, isso cai, mas não é difícil se o aluno parar para entender. Perceba que eu tenho o verbo poder aqui e tenho o verbo poder aqui, tá? Lendo, você não consegue perceber o que é pretérito e o que é presente, se você não colocar o acento. Ele pode fazer o que você não pode, ou ele pode fazer o que você não pode. Já coloquei duas estruturas para mostrar bem para vocês. Se eu colocar o acento aqui, eu estou dizendo que isso aqui é pretérito. E aí eu tenho, né, o sentido de que ele não pôde ontem fazer o que você não pode fazer agora. Se eu colocar o acento aqui, eu tenho outro sentido, tá, pessoal? Agora ele não pode, ele pode fazer o que você não pôde, tá? Então são sentidos diferentes, tá? Perceba, ó, ele pôde ontem fazer o que você não pode. E aqui é ele pode fazer o que você não pôde, tá? É só colocar o acento e eu estou dizendo para o leitor, ó, aqui é pretérito. E se eu não coloco, eu digo aqui é presente. Então, lendo, vocês vão perceber que eu tenho aqui estruturas de significados diferentes pelo acento. Então, o acento continua quando tiver o verbo no pretérito, acento circunflexo, e quando não tiver o verbo no pretérito, tiver o verbo no presente, tá? Não coloca-se o acento. E nós terminamos aqui a nossa aula de número 6. Eu vou pedir para você, que gostou desse conteúdo, que
se inscreva no meu canal. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Bons estudos!